Quando a gente está falando dentro da subestação abrigada, ela vai estar normalmente dentro do cubículo de medição. Então, o que acontece? Lembrando que isso aqui está desligado, né, gente? Isso aqui é cenográfico. Então, vem por meio de múfula na subestação. Veio essa múfula aqui, conectou, fez a transição para barramento. Eu tenho uma derivação aqui para conectar nos TPs. Eu tenho 3 TPs, né? E vem a derivação para conectar nos TCs. Dos TCs sai e vai para o próximo cubículo, através de bucha de passagem, né? E aí, o que eu vou ter? Isso aqui, quando é via cavalete, isso aqui é um cavalete de medição que a gente chama, né? Esse cavalete, eles têm o projeto deles na norma da concessionária. Então, quando eu estou fazendo projeto de concessionária, eu vou utilizar a medição via cavalete, ou seja, na brigada, eu tenho que colocar lá o projeto padrão do cavalete no meu projeto da concessionária. Então, basicamente, ele é um cavalete metálico, né, onde ele vai sustentar os TCs na parte superior, os TPs na parte inferior. Eu vou ter os encaminhamentos, onde eu vou pegar os sinais secundários dos transformadores de medidas, né, transformador de corrente e transformador de potencial. E eu vou ter o eletroduto com a caixa ali concentradora, uma caixinha, que vai mandar lá para o meu quadro de medição da concessionária. Perfeito? Ah, Hilton, todo esse arranjo eletromecânico, tudo isso daqui, quem tem que construir? É o cliente ou é a concessionária? Te pergunto. É o cliente. A concessionária fornece os TP e os TC. Exatamente. A concessionária vai fornecer isso aqui, ó. TC e TP. Por que ela fornece? Ela gosta de você? Não, por causa da questão de garantia, né, das leituras, né? Exatamente. Mais uma vez, o que interessa para ela em primeiro ponto? Medição. Então, como isso interessa para ela, ela não vai deixar o cliente colocar um TC adulterado, não por intenção dele, mas que veio de fábrica com defeito, com algum problema, lá no sistema elétrico dele. E aí, ou seja, vai prejudicar a medição dela. Então, ela tem TCs testados em laboratório dela, com confiabilidade, que ela vai instalar em campo, tanto os TCs, quanto os TPs, quanto o medidor. Na grande maioria das vezes, 100% das concessionárias, o cubículo de medição ele tem que ser totalmente isolado. Eu não posso ter janelas venezianas, eu não posso ter nada de acesso dentro do cubículo de medição. Então ele todo isolado, as grades têm que ir até o teto e a parede de separação dele, entre ele e o cubículo de proteção, também tem que ir até o teto e por bucha de passagem. E aí a grade frontal ela vai chegar aqui e vai lacrar para você não ter acesso. Beleza? Porque é a medição, ela não quer que você tenha acesso. Perfeito? Essa medição da concessionária aqui, mais uma vez, os TCs e os TPs são de fornecimento dela. Isso é responsabilidade dela. Agora, Ailton, se eu for para o cubículo blindado, para o compacto, os TCs continuam sendo fornecidos para ela? Sim. A única diferença, né, é que ela vai ter que chegar lá e ela vai te pedir para instalar. Então, o que ela faz normalmente quando é blindado? Né? Até quando é assim também. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma vistoria. Depois que está tudo construído, você pede 2 coisas. Vistoria e ligação. Pode ser que ela já faça tudo no mesmo dia. Então, por exemplo, um exemplo. Ela vai lá de manhã cedinho, você combina com os caras chegam lá, te entregam o TC. Toma o TC, o TP. Por quê que ela vai te entregar e ela vai voltar depois? Porque a gente que instala TP e TC, os caras só vêm comissionar e fazer vistoria. Tem que instalar. Ou seja, instalar necessariamente implica eu colocar o barramento. O barramento não vai estar na medida certinha. Eu vou ter que dobrar o barramento, né, fazer o arranjo eletromecânico de barramento para fazer as conexões na média tensão, colocar ele, fixar ele todinho, aterrar ele todo bacana aqui. E aí ela deixou de manhã, você vai fazer esse trabalho. Aí ela falou assim, você vai combinar a hora com ela, ó, tal hora você retorna, se você quiser fazer a ligação no mesmo dia, que aí já vai estar tudo conectado aqui. E aí tem um ponto que é o seguinte, esses cabos secundários, né, a grande maioria das concessionárias, o cabo que sai do TC e vai para o medidor dela, ela passa esse cabo. Então ela faz a conexão, faz o acabamento e ela passa o cabo. Porque eu posso ter perda no cabo também, né? Posso afetar minha medição nesse cabo secundário aqui. Então ela passa. Mas tem concessionária, que eu acho que ela é maluca, ela manda o cliente passar o cabo e deixar o cabo lá no painel. Esse aqui não é o painel de proteção, mas vamos dizer que fosse, deixar o cabo lá no painel de medição com os fios chegando lá com uma certa folga para ela conectar os medidores dela. Tá? Então ela chega, conecta o medidor, parametriza o medidor, vê as conexões certinho, continuidade, pum, e aí ela vai lá e energiza o cliente. Faz a vistoria, tudo certinho, energizou o cliente, fecha a chave na rua, o disjuntor está aberto, fecha as seccionadoras todas, depois bate o disjuntor, tá ligado aquele cliente. Beleza? E aqui, gente, tem aquele detalhe ali também, né?
ele vem subterrâneo. Tá vendo lá, ó, o eletroduto saindo do chão? Ele vem subterrâneo, os cabos, a amúfula ali. Beleza? Quando você tinha uma live, aí tinha lá o senhor Rocha falando bem assim, que às vezes estoura o TC, desculpa, o TP, eu acho, o TP, eu não sei. Eu queria entender isso daí, porque isso é até questão de segurança, né? Por que ocorre isso e em que sentido poderia estar ocorrendo e para evitar? O que acontece? São N fatores, né? A primeira coisa muito importante numa subestação, né, do ponto de vista de manutenção, é termografia. Basicamente isso, né? A termografia ela já vai te indicar muita coisa se você está tendo um trilhamento. Outra coisa dos TCs que, ó, o que vai levando esse camarada a estragando? Por exemplo, num painel novo, pode ter problema no TP e no TC? Pode. Muito comum em cubículos blindados. O que acontece? O fabricante manda com os TCs e os TPs todos montados nele. No transporte, aquele trem vai bater, na hora que você chega ele está trincado. O TP e o TC do painel. Esse trincamento, ele vai evoluir para um defeito no futuro, porque naquele trincamento vai ir acumulando umidade naquela greta ali, até um certo ponto que eu vou ter um trilhamento. E esse trilhamento, né, que é um caminho de menor impedância na carcaça dele aqui, naturalmente vai fazer conduzir para a base dele, que é aterrada. Isso inicialmente vai ser uma perda, uma correntezinha de fuga, e essa corrente de fuga vai evoluindo. E essa corrente de fuga, o TP tem uma coisa que chama-se fator térmico, né? Esse invólucro de epóxi, ele foi feito para aguentar determinada elevação de temperatura. Quando você vai tendo uma elevação de temperatura muito grande, ele vai prejudicando esse invólucro e ele vai quebrando. Basicamente, o problema do TC, do TP, é o quê? Essa isolação ou vai dando um trilhamento, ou ele vai trincando e evolui para um curto-circuito monofásico. E um curto-circuito monofásico, pelo fato do defeito ter sido muito grande, ele evolui para um bifásico, contamina o outro até mesmo para um trifásico. Então, o outro ponto também, local com muita sujeira. Eu já peguei um aluno, que ele entrou numa subestação, e a subestação desligada, os TCs brilhavam. Assim, ó, todo cheio de trilhamento nele, assim, sabe? Coisa muito linda, mas que estava a qualquer momento de explodir. Então, basicamente, manutenção e limpeza. Teste. Vamos testar o nível de isolamento desse camarada, tá certinho? Relação de transformação, tá legal? É manutenção, gente. E não necessariamente teste. A gente, claro, vai fazer manutenção por teste, mas a gente tem as manutenções preventivas, a gente vai fazer termografia, a gente vai fazer inspeção visual. Tudo isso tem que ser feito continuamente na subestação para você manter ela com um nível de qualidade adequado. Então, por isso que eu te falei, a brigada ela tem esses problemas, né? Que a blindada às vezes não tem, que ela isola aquilo dali contra intempéries, nível de poeira, mas dá para você fazer na alvenaria também, mas vai depender do conhecimento do cara, né?